E Jesus vai entrar na casa de um ladrão. Até as pessoas começaram a argumentar. Capítulo 19, versículo 7, acompanha aí. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todos sabiam que Zaqueu, eles estão dizendo: como é que Jesus vai entrar na casa de um ladrão? Por que Jesus vai entrar na casa de um homem que rouba? Ele é publicano, ele é cobrador de impostos, é ladrão. Quando, nessa época aqui em Jerusalém, em Israel, quando alguém queria ofender a outro, era só dizer assim: vai te catar, seu publicano. Quando alguém era chamado de publicano, ele se sentia extremamente ofendido, porque publicano tinha uma má fama terrível. Os publicanos eram ladrões. Então eles estão dizendo: Jesus vai entrar na casa de um ladrão, que Jesus é este? Aí Zaqueu se sentiu tão mal, e olha o que ele vai dizer, versículo 8: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, eu devolvo 4 vezes mais. Versículo de número 9: e então Jesus disse: Hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu era rico, ele tinha saúde, ele tinha uma família, ele morava em um grande palácio, mas dentro de si havia um vazio. É da natureza do homem, o homem precisa do seu Criador. Zaqueu era podre de rico, mas era sozinho, havia uma lacuna, ele estava com a alma perdida, e Jesus sabia disso. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação. De repente a senhora me ouve aqui, o Senhor me ouve aqui, ou você me ouve pela rádio, pela internet, me assiste em casa, me assiste pela internet, e você tenha tudo na sua vida. De repente você é muito rico, de repente você tem uma saúde boa, saúde forte, tem prosperidade, tem um bom casamento, e para os outros você tem uma vida perfeita, mas você sabe que muitas vezes lá no escurinho do seu quarto, naquele momento que você está sozinho, existe um vazio dentro de você, inexplicável, uma lacuna, um buraco, uma lacuna tão grande, que muitas vezes você pensa, está faltando alguma coisa. É o peso da condenação, e o que estava faltando na sua vida não falta mais, porque Jesus já entrou na tua casa, levando salvação. Jesus entrou na tua casa hoje, e hoje chegou salvação para você, para a sua família e para os teus descendentes. Vamos aplaudir mais. Chegamos à conclusão então que na casa em que Jesus entra, há salvação e há saúde. Muitos que me ouvem agora e me assistem, muitos estão doentes, enfermos. Eu vou te falar, acredite, hoje Jesus entrou na tua casa, e sempre que Jesus entra na casa de alguém, ele traz salvação, como também saúde. Eu profetizo que toda doença que esteja atuando na sua casa, ou na sua família, ou na sua vida, já saiu por causa da presença de Jesus. Oh glória! Você quer ver o que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 14? Dá uma olhada comigo. Mateus capítulo 14. E eu vou te dizer uma coisa: ainda que você não goste da tua sogra, Jesus vai curar até a tua sogra se ela estiver doente. Até a tua sogra Jesus vai curar. Mateus capítulo 14, versículo 17. Ih, não é 14 não, espera aí gente. Onde foi que Jesus curou a sogra de Pedro, hein? Hã? É 8, né? Me disseram que foi por causa disso que Pedro negou a Jesus, sabia? Tá vendo?
Tem gente aí que não quer que Jesus cure a sogra não, tá vendo aí? Mateus capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, serviu-os. Quer dizer que Jesus entrou na casa de Pedro. A única pessoa que estava doente lá era a sogra de Pedro, mas na casa em que Jesus entra, a doença não pode ficar. Jesus olhou, era a sogra, poderia ter sido a filha, o filho, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, ou até o próprio Pedro. Quando Jesus entrou e a sogra de Pedro estava lá com febre, eu imagino que Pedro ficou pensando: lá vai o Senhor fazer um milagre com a minha sogra, lá vai o Senhor operar na vida da minha sogra. E quem sabe agora a tua sogra não está sendo alcançada pelo poder do Espírito Santo, não só para ser curada, mas também para ser salva. O que é que Jesus fez? Tirou a doença que estava na casa de Pedro, foi da sogra. Mas de repente alguém da tua família esteja doente, esteja sofrendo com uma enfermidade, eu quero profetizar que a enfermidade ficou na tua casa até hoje, porque hoje Jesus entrou na tua casa levando saúde, e onde Jesus chega, a doença tem que ir embora. Diga amém, Jesus. Diga: Jesus, fica na minha casa. Onde Jesus entra, na casa em que Jesus entra, toda tribulação tem que ir embora, toda guerra tem que ir embora, toda contenda tem que ir embora. Você vê que muitos lares andam destruídos e devastados por tanta confusão. É confusão por causa das contas que precisam ser pagas, é confusão por causa do filho que não trabalha, é confusão com a esposa, é confusão com o esposo, é confusão com a sogra, é confusão com a nora. Mas olha, na casa em que Jesus entra, tem que ter paz. Amém? Você quer ver? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Abram comigo, por favor. Olha a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na casa dos 12 discípulos, e havia uma grande confusão na casa dos discípulos. Lucas capítulo 24. Acharam? Diga comigo: a confusão. Diga mais alto: a confusão está com os dias contados. Eu não aceito contenda, confusão na minha casa. Lucas 24, versículo 36. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse o que? Paz seja convosco. Mais alto: paz seja convosco. Quer dizer que havia uma grande tribulação no meio dos discípulos, e Jesus entra na casa, e a primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus fez quando ele pôs os pés na tua casa hoje, foi dizer no lugar da tua habitação: paz seja neste lugar. A paz na tua casa em nome de Jesus. A contenda foi embora, a confusão, as brigas foram embora em nome de Jesus. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Quer dizer que eles estavam perturbados, havia uma grande confusão, mas Jesus trouxe a paz que excede todo entendimento humano. Eu digo para você, e digo em nome de Jesus, que é o príncipe da paz. Não aceite mais contenda e confusão na sua casa. Ainda que você tenha vindo hoje aqui na igreja buscar paz, não é? De repente você está aqui e esteja pensando: pastor, o senhor está pregando e a minha vida está exatamente assim. É uma contenda lá em casa, é uma confusão. Todo dia eu brigo com raios da minha mulher, todo dia eu brigo com meu marido. Pastor, todo dia há um problema na minha casa. Acabou, porque hoje Jesus entrou na tua casa, hoje Ele está na tua casa, Ele levou paz.